Amados irmãos, boa noite. Sejam imensamente bem-vindos. E eu agradeço àqueles que não têm filhos ou que já têm filhos adultos e que estão presentes a essa palestra, porque nós somos chamados a auxiliar, é ou não é? As pessoas vêm nos procurar, sobretudo se souberem que nós temos conhecimentos espíritas. Então, esse é um assunto realmente delicado. Muitos dos pais, quando estão passando pela situação, às vezes de forma significativa, ostensiva, não sabem o que fazer. E, na realidade, muitos espíritas também não sabem como encaminhar. Então, aqui vale a informação para todo mundo. Então, meu agradecimento a todos por estarem aqui presentes. Eu não tenho filhos. E dou graças a Deus? Não quero dizer isso. Mas eu sou chamada a lidar com as crianças e no fim da minha existência, eu fui chamada à evangelização de crianças. Não me perguntem como. Não me perguntem por quê. Eu nunca tive filhos, então como é que eu caí numa situação de evangelizar crianças? É uma longa história, muito cara à minha alma, difícil. Foi provavelmente, acreditem se quiser, o maior desafio que eu já tive na minha vida de trabalhadora espírita. E é um challenge. Eu não os chamo de criaturas, porque as criaturas já estão na idade dos 12. Eles são... Eu simplesmente me apaixonei por eles. De uma forma que meu coração bate mais forte, sabendo que a quinta-feira, que é o dia que eu trabalho com as crianças, realmente meu coração bate mais forte. Eu fico feliz de saber que eu vou preparar uma aula. Isso nunca me aconteceu. Então, isso é uma descoberta para mim, porque eu sempre tive muito amor pelas crianças, mas nunca senti necessidade de crianças em minha vida. E a sensação que o meu espírito possui é que eu já fui mãe muitas existências. Então, é como se essa experiência não fizesse mais parte da minha caminhada evolutiva. No entanto, eu sou uma educadora. E foi essa parte que me surpreendeu, porque eu já dei aulas, né? Mas eu dei aulas para adolescentes, quase adultos, para high school no Brasil. E eu era professora de cursinho, então eu lidava com criaturas selvagens. Então eu não estava realmente acostumada a dar aula para 300 pessoas e tem aquele fundão que parece que se transforma em animais de extraterrestres. E eu me identificava com eles também. Eu realmente, olha, eu era famosa... eu tive uma carreira famosa no cursinho. Então eu adorava fazer aquilo, mas crianças eu saía correndo. Falou em criança, eu saía correndo. Então, para mim, quando eu me vi na necessidade de me transformar numa evangelizadora, eu falei, não, isso não é para mim, isso não tem condição, isso não tem como isso cair na minha mão. Eu fiz de conta que Deus não estava falando comigo. Ele tocou o telefone e eu fiz de conta que não era ele e eu não atendi. Até que, enfim, caiu a minha ficha e eu respondi. A primeira vez que eu fui, eu virei claramente para eles e disse, olha, eu nunca fiz isso, eu nunca falei com gente do seu tamanho. Eles olhando para mim com a cara assim, quem é essa pessoa? Eu nunca falei com pessoas menores, small people, eu só falo para o big people. E eu vou confessar a vocês, eu estou morrendo de medo. Essa é a verdade. Eles olharam assim. Aí eles começaram realmente a ver que eu estava falando a verdade. E uma das crianças, mais velha um pouco, de 10 anos, graças a Deus eu peguei a classe dos 8 aos 12, enfim, porque aí pelo menos tem algum nível de diálogo. Ela virou para mim e falou assim, você realmente está com medo, né? Eu falei, tô. Eu estou com medo, mas eu estou decidida a enfrentar esse grande desafio, pensando que eu estava dando a minha primeira e maior lição para as crianças. Desafio, enfrentar. Aí ela falou para mim, eu vejo sempre você falando lá dentro
to the adults. Eu falei, então você pensa que nós somos adultos. Eu falei, como é que eu nunca tinha pensado nessa solução? Enfim, esse foi o meu primeiro dia. Eu saí toda feliz, achando que eu tinha feito alguma coisa. Eu falei, olha, eu não sei o que ia falar para vocês, mas todo mundo dorme, então vamos falar de sonho. E foi muito bom o primeiro dia. O segundo dia foi um verdadeiro desastre. Eu falei, isso não é para mim mesmo, não dou para isso. E aí eu falei para mim mesmo, no meu caminho de casa, 11 horas da noite, eu nunca desisti de nada na minha vida, não vou desistir disso. E comecei a estudar. E nisso, por uma coincidência, começaram a aparecer casos de pais que nem sabiam que eu estava trabalhando com as crianças, me procurando na segunda-feira para falar disso. Tá acontecendo isso com meu filho, está acontecendo isso com minha filha, eu não sei o que fazer, o que diz o Espiritismo? Eu falei, não é possível. Eu falei, quer saber? Eu vou estudar de uma forma mais precisa a fim de apresentar para vocês. Então, eu realmente parabenizo a todos de estarem aqui presentes. Obviamente, a minha perspectiva jamais será minha. A minha perspectiva, obviamente, é a perspectiva espírita trazida por Allan Kardec e por todas as obras subsidiárias. Nós temos um vídeo que ficou muito pesado, que eu vou dar uma parada no slide e vou direto para a internet. Então, vocês me perdoem alguns instantes da transferência para o Google. Então, nós vamos aí ao primeiro ponto, né? O primeiro ponto. O que aconteceu com o primeiro ponto? Essas são as minhas referências. Muito bem, essas são as referências bibliográficas que eu trouxe para vocês. E, enfim, está tão pesado que até a transferência de um slide para outro já. Mas a gente chega lá. Essas são as referências que eu trouxe para vocês. E vamos em frente ao primeiro vídeo. Eu vou pedir para vocês apagarem aqui, por gentileza. Are you two all right? Sam? Molly? I can hear you. Por que nós paramos aqui? Porque isso é uma palestra de crianças, então a gente para antes do beijo. As luzes, por favor. Então vamos aí, vamos em frente. Então, para que eu trouxe isso? Para que a gente veja de uma forma poética, não é? A gente... Um minutinho só para sair do vídeo. Dá uma mãozinha aqui, por favor, Ítalo. Enfim, a gente veja de uma forma poética, muito suave, muito bonita, de o que é a percepção da vida espiritual. O que é ser médium. Então, nos vai dizer Allan Kardec que a mediunidade é a capacidade que
todo ser humano possui, popularmente conhecida como um dos nossos sentidos. Nós temos cinco sentidos clássicos, não é? Como a audição, a visão, o tato, na realidade, nós chegamos a ter até 33, quase 40 sentidos, por incrível que pareça, porque os sentidos também são considerados a nível microscópico. Mas os sentidos clássicos da visão, audição, o paladar, o tato, a percepção da vida espiritual é considerada o sexto sentido. Então, é uma habilidade que todo mundo tem em algum nível de perceber a influência dos espíritos à nossa volta. Algumas pessoas percebem mais, outras percebem menos, mas todo mundo tem essa habilidade, porque não tem quem não tenha tido um medo repentino que categoriza como sendo uma intuição, um pressentimento, por exemplo, ou outras pessoas têm a impressão de que estão sendo observadas ou que um vulto passou. Então, essa capacidade de você perceber a presença espiritual é chamada por Allan Kardec ele é definida, melhor dizendo, por Allan Kardec como sendo médium. Então, a pessoa sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, e essa faculdade é inerente ao ser humano, todos a possuem. A gente pode dizer que o que difere é o grau da sensibilidade, o grau da percepção de uma pessoa ou outra. Mas como todos nós podemos, em algum nível, perceber a vida espiritual, a gente pode dizer que todo mundo é, em algum nível, mais ou menos médium. Mas Allan Kardec chama de médium mesmo aquele que sente de forma significativa a presença de espíritos. O mais interessante é Kardec afirmar que a mediunidade faz parte da nossa organização física, da nossa organização sensitiva, é um dos nossos sentidos. E a gente vai aprender mais tarde, não é? Que, de forma muito específica, no livro Os Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, escrito por André Luiz, nós vamos receber uma informação que, na realidade, já foi percebida até nas religiões orientais hidráulicas de 3.000, 5.000 anos atrás, de que essa percepção do mundo espiritual está dentro do nosso cérebro. Hoje nós conhecemos, através de André Luiz, como realmente sendo a glândula pineal. É como se nós tivéssemos uma antena de celular, para todo mundo entender em termos bem simples, no meio da nossa cabeça, com a capacidade. Por que uma antena de celular? Porque é a nossa capacidade de captar ondas eletromagnéticas, só que elas vêm do plano espiritual. A forma dessa captação, dessa percepção, é que varia de pessoa para pessoa. Portanto, a mediunidade é física. Ela é orgânica. E quando eu comecei a estudar o espiritismo, ainda bastante jovem, eu fiz 2 cursos de médium, nem assim entrou na minha cabeça. Aí eu tive de dar aula mais tarde de mediunidade, assim finalmente entrou. Mas é uma questão de evolução espiritual e cerebral. Então, de toda forma, eu entendi finalmente o que é essa capacidade orgânica, porque eu não entendia. Capacidade orgânica, onde está a mediunidade? A mediunidade está no corpo, aonde? Aí eu fico, onde? Bom, eu sinto arrepio, eu não sei o frio, o calor, não sei o quê. Mas, na realidade, é orgânica, é física, porque está, sim. Nós temos, sim, um órgão que é capaz de captar as ondas eletromagnéticas vindas da outra dimensão espiritual. Muito bem. Então, interessante também, apenas por comentar, que a mediunidade não é invenção do espiritismo, não é exclusividade do espiritismo, faz parte da história. A gente ouve falar dos médiuns com outros nomes, não é? São as pitonisas da época de Roma, dos gregos, os xamãs, os profetas, enfim, tem outros nomes, são pessoas que são capacitadas de conversar, até de receber informações do plano espiritual. E aí,
A gente vai falar na mediunidade na criança, na infância. Mas eu pergunto para vocês, agora atenção. Quem é a criança, gente? Quem é a criança? A criança é um espírito miniatura? É um espírito formado aqui e agora? Como é que é? Quem sabe fica quieto. Brincadeirinha. A percepção do todos, qual é? É um espírito já elevado? É um espírito já que vem com um cabedal? Ou é um espírito que está em evolução? Um espírito mais puro? Porque você olha para os olhos de uma criança, você vê a pureza. Não tem como você não ficar sensibilizado com o sorriso de uma criança. Não tem como. Por isso eu pergunto para vocês, quem é a criança? É um adulto em miniatura? Sim ou não? É um espírito elevado? Mas eles parecem verdadeiros anjos. É espírito elevado? Então, é isso que nós vamos saber. Na realidade, você olha para uma criancinha tão pequenininha, tão delicada, tão suave, de uma expressão tão pura, que não tem como você não se sensibilizar, e eu também. E, aliás, essa faz parte de uma das expressões da sabedoria de Deus. Se você não visse aquele serzinho totalmente dependente de você, com aquela expressão magnânima de pureza absoluta, você provavelmente não se inclinaria a fazer o que você faz. Mas, na realidade, naquele corpinho infantil e tão frágil, tão tenro, pode estar um espírito mais velho que o seu. Pode estar um espírito mais antigo com maior cabedal de conhecimentos. Um espírito que pode ser imensamente mais inteligente do que você. Mesmo que, durante essa vida, o seu cérebro restrinja a inteligência desse espírito, porque às vezes restringe, porque às vezes a pessoa vem com o propósito de desenvolver outras áreas da sua reencarnação, nessa reencarnação, e não a área da inteligência que já está tão desenvolvida. Então, às vezes a criança se desenvolve com uma inteligência relativamente normal, ou uma inteligência dos parâmetros normais, mas ela pode ser até um espírito muito mais inteligente do que ao nós nos relacionarmos com aquela criança, possamos perceber. De toda forma, pode ser um espírito mais avançado moralmente, muito mais evoluído do que você, muito mais inteligente do que os pais. Ou pode ser o contrário. Pode ser um espírito de evolução mediana, tão evoluído quanto você. Ou pode ser um espírito mais difícil, mais atrasado, onde você, desde cedo, já começa a perceber determinadas inclinações, às vezes até assustadoras, de crianças instilingando, querendo matar animalzinhos. São inclinações perversas. Da onde? Se os pais tratam a criança com maior carinho, da onde aparece uma ruindade dessa? Isso é do espírito. E o espírito reencarna. O espírito reencarna, o espírito reencarna no momento da fecundação. Fecundou, o espírito se ligou ao corpo físico. No entanto, na hora do nascimento, é apenas uma parte do ciclo que foi completado. Porque a reencarnação continua, na realidade, a criança está reencarnando por 7 anos, em torno de 7 anos. Essa informação que nós recebemos do plano espiritual, o processo reencarnatório, termina em torno de 7 anos. E por que é importante saber isso? Porque nesse período, nesses primeiros 7 anos, existem dois aspectos importantíssimos. O primeiro, para a gente compreender a questão da mediunidade. O outro tem a ver com a influência extraordinária e da responsabilidade
imensa dos pais nesses primeiros 7 anos. Porque é justamente nesse período de transição, onde a criança está com um pezinho no plano espiritual e um pezinho na terra, que por ela estar muito sensível, ela ainda está reencarnando, ela acabou de vir do plano espiritual. Então, ela tem uma familiaridade com a vida espiritual muito fácil. Ela se relaciona à vida espiritual muito facilmente. Então, ela vê espíritos. E ela vê espíritos com naturalidade. Quem se assusta e sai correndo são os pais. Porque para ela não é nada demais. Ela fala com os espíritos, ela conversa, ela brinca com os espíritos, não é? Então, para ela é uma coisa natural. Então, essa relação com a vida espiritual é muito comum por causa desse período de adaptação. O sistema nervoso não está totalmente formado, portanto, o espírito não está totalmente enraizado no corpo. Tanto é que, às vezes, as crianças se referem a situações que parecem sem sentido para os pais. A minha tia, por exemplo, ela morava na Avenida Rebouças, não atravessa a Avenida Rebouças em São Paulo. Então, tá ela lá com o filhinho dela, na época que não tinha muito trânsito, passeando ali em volta do quarteirão, e o garotinho, com 4 aninhos, 5 aninhos, virava para uma determinada casa e falava para ela. E um dia eu tive a oportunidade de testemunhar essa experiência muito interessante, nunca tinha visto. Ele falava, eu morei nessa casa e eu era muito velhinho. Era muito velhinho. Ele repetiu tantas vezes isso que ela falou, eu vou... Ela não entendia, eu também não sabia, eu era uma garota na época, né? Estava fazendo babysitting lá, aprendendo a fazer babysitting para minha tia. Eu devia ter o quê? Uns 9, 10 anos, mas eu lembro porque era tão estranho esse comentário que a minha tia começou a mudar o percurso de andar com a criança. Então, às vezes, a criança vira para o pai e fala assim, você não é meu pai. Essa menina teimosa, esse garoto sem educação. Como é que você não sou seu pai? Você não é minha mãe. Você saiu da minha barriga. Não. A criança começa a falar coisas que os pais começam a ficar indignados. Aí vira para o irmão, você não é meu irmão. Não, meu nome não é esse, o meu nome é aquele. Eu não moro nesse país. Esse não é meu país, isso não é a minha cidade. Está faltando isso, está faltando aquilo outro. Os pais, meu Deus, o que é isso? Meu filho está tendo algum transtorno mental. E o tempo vai passando e essas observações que parecem aparentemente absurdas para quem não conhece as informações espíritas começam realmente a preocupar os pais por um longo período, porque eles não sabem o que está acontecendo. Que história é essa de eu não sou seu pai, eu não sou sua mãe? Não é? Que história é essa de que você viveu aqui? Enfim, mas... Quando a criança faz esse tipo de observação, e algumas fazem, ela está se referindo à vida, normalmente à vida, imediatamente à vida passada, porque é a vida com que ela mais tem contato, que ela mais lembra. Então ela olha para o pai, olha para a mãe, não, você não é meu pai. E essa experiência viveu de forma muito significativa a famosa médium Ivone do Amaral Pereira. Então, ela se referia ao pai, como descrevia o pai de uma determinada forma que o pai dela, a família ficava horrorizada, não é? Horrorizados, porque não entendiam o que estava acontecendo. E ela começava, onde está meu vestido de veludo azul com meus babadinhos? E ela nasceu numa família relativamente simples. Que roupas são essas? Ela falava como criança, né? Não se reconhecendo naquela realidade. Então, é muito comum as crianças terem lembranças de vidas passadas e fazerem referências desse tipo. A outra importância, não é o fato de a criança estar num período de grande flexibilidade. O espírito está como que adormecido. As suas tendências estão adormecidas. E é por isso que a influência dos pais nesse período é imensa. Imensa. Então, vamos aí algumas informações, vamos dizer...
teóricas, mas importantes, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos mentores, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? E ele responde, pode ser mais, se ele progrediu mais, e pode ser menos, como nós comentamos, não é? São apenas os órgãos que ainda não estão desenvolvidos da criança que não conseguem expressar a total capacidade daquele espírito. E aí continua perguntando, numa criança de tenra idade, o espírito pensa como uma criança ou como um adulto? Uma boa pergunta também, não é? A criança está num corpo lá, não desenvolvido ainda. Afinal de contas, se a criança está lá e um pouco aqui, como é que realmente ela pensa? E aí os mentores respondem, enquanto é criança, é claro que o corpo físico não está desenvolvido, é claro que os órgãos da inteligência e os outros, obviamente, não estando ainda desenvolvidos, não podem lhe dar toda a intuição de um adulto, obviamente. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. E aí eles fazem um comentário. A perturbação que a encarnação produz no espírito, perturbação não é que a criança fica muito louca, não, nada disso. Ou a perturbação porque é um período de mudança muito intenso. Então o espírito fica sem saber se está aqui, se está lá. É um período realmente significativo e bastante chocante para a entidade, para nós que estamos reencarnando. Então, a perturbação que a encarnação produz no espírito não cessa de repente com o nascimento, só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. E aí nós já fizemos o comentário que a reencarnação se completa em torno de 7 anos, e é uma informação que nós ouvimos diretamente de André Luiz no livro Missionários da Luz. Muito bem, então, tudo bem. Então, qual é a importância da gente estar nesse mundo, então, como criança? Não é? Não era mais fácil já vir, já que vai ter que reencarnar e aprender de novo? Por que vir como criança? Não é? E aí os mentores respondem, encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante a infância, durante esse tempo, às impressões que recebe e que podem ajudar ao seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, o espírito está extremamente sensível às impressões, às informações que recebem dos pais. Portanto, fica aí a principal informação da noite. Se você esquecer tudo isso e lembrar do que nós vamos comentar nesse instante e em seguida, é o que mais me importa, mesmo que você esqueça tudo sobre a mediunidade infantil. Porque realmente o Espiritismo traz um novo entendimento na psicologia infantil, no sentido de dizer que nós não estamos aqui apenas para sermos educados para essa vida, e sim visando a nossa educação espiritual. Aí vem os pais. E eu não digo de um, não digo de dois, eu trabalho como... sou trabalhadora espírita há mais de 40 anos, não importa quando eu comecei, eu digo que eu comecei muito jovem. Então não fiquem fazendo contas, porque não interessa. O espírito não tem idade de toda forma, infelizmente o corpo tem. De toda forma, não vem ao caso, mas o que eu estou me referindo é que ao longo da minha vida de trabalhadora espírita, eu ouvi inúmeras vezes os pais dizendo: eu não vou influir na educação religiosa do meu filho. Portanto, quando ele crescer, ele vai decidir. Então, às vezes, eu ouvi da minha própria família, não é? Um determinado parente meu nem é de uma determinada religião, mas quer batizar o menino na religião. Eu falei, mas por que você está batizando o menino na religião se você nem vai nesse local, não vai nem nessa igreja? E, não, né, pelo menos para ter alguma coisa. Aí o tempo foi passando e eu falei assim, você tem levado sua filha determinada? Não vou porque eu não frequento. Eu falei, tá bom, você não frequenta tal igreja, então por que... não, pelo menos já tem alguma coisa.
Por exemplo, você está com medo de escapar do inferno, por isso que já batizou? São umas coisas. Aí tem esse absurdo, aí você ouve o outro dizendo, não, eu não levo meu filho para a igreja nenhum, porque quando ele for adulto ele decide. Ou seja, você está desperdiçando o período onde você... O único período, na realidade, em que você vai ter uma influência plausível na vida daquele espírito e vai deixar que o mundo eduque. Porque a criança está com lá o seu iPad, tem pais que dão telefone para o filho com 5 anos de idade, a educação que a criança recebe está ali na frente, ok? Ouve o que tiver de ouvir do mundo. Você põe uma criança numa escola pública, você ouve criança de coleira e rabinho, criança se suicidando. É essa a educação, então, que o mundo vai lhe dar? É essa que você quer que o seu filho tenha? Certamente que não. Então, você tem a obrigação de encaminhar o seu filho dentro de alguma filosofia. E se você não tem nenhuma, você precisa recomeçar a considerar pelo menos alguma que lhe dê noções éticas e filosóficas. Porque você também não pode viver igual robô, porque se você é um robô, o filho vem à vida para lembrar você que existe mais alguma coisa além de você. Porque esse é o primeiro choque para os pais. Aliás, as mães então entram em paranoia, porque a alteração da vida é tão grande. Você sempre viveu para você tem que abrir um espaço imenso na sua vida pessoal que pode realmente lhe alterar como casal e você como mãe ou como pai, mas sobretudo as mães que estão mais diretamente envolvidas na maioria das vezes com a educação dos filhos. Realmente é muito difícil. Então, se você... Eu não sei no Brasil, moro aqui há muitos anos. Mas aqui, se você deixar o seu filho em casa... não levar para a escola, vai aparecer um representante do governo e bater na sua porta. E vai lhe auxiliar de uma forma, de 2, de 3, de 4, se você não responder a essa lei que existe, que você, como pai e como mãe, é obrigado a levar uma criança para a escola, eles tiram a criança de você. Legalmente. E o juiz não pensa 2 vezes. Então, se o pai é obrigado, se o pai e a mãe é obrigado por lei a dar uma educação intelectual para a criança, e a educação moral? Você vai querer deixar o seu filho criar igual milho, bananeira, sem nenhuma orientação filosófica? Enfim, fica aí a informação para os pais. Não é? Os espíritos não ingressam no corpo com outro objetivo, senão para evoluírem, para se melhorarem. E você só tem influência na vida daquela criança nos primeiros 7 anos. Aí depois, dos 7 aos 12, as crianças vão começar a pensar, raciocinar. Está aí o período crítico, vamos dizer, da evangelização, da informação filosófica, de você ensinar eles a pensarem, de eles não serem robôs repetindo e sendo guiados pelo que os outros dizem, pensando com a cabecinha deles mesmos. Mas depois dos 13, eles vão entrar numa fase bastante desafiadora, que você e eu passamos, e mais 5 anos, eles aqui, pelo menos aqui nos Estados Unidos, normalmente eles estão encaminhados. Então, você tem muito pouco tempo. E o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Então, lembre-se que a debilidade dos primeiros anos de vida de uma criança, pela sabedoria de Deus, torna essas crianças flexíveis, acessíveis aos bons conselhos dos pais. Você fala, e os pais que não são bons pais? Isso já é parte de um outro entendimento, de um processo expiatório da criança que acabou não merecendo nascer numa família equilibrada. Tem muitas explicações, a gente não vai sair fora do nosso foco. Portanto, é nesse período que você pode reformar o caráter da criança e reprimir, no sentido de educar, de redirecionar as más tendências de uma criança.
Esse é o seu dever, como pai e como mãe, de direcionar seus filhos na sua evolução espiritual. Essa é a sua missão sagrada. Então, aqui nós vamos entrar... Vocês estão bem? Sim. Ok. Então, nós vamos passar aqui um vídeo. Eu não sei se vai conseguir passar bem. Se não conseguir, a gente vai parar e... Lembra que eu expliquei para vocês? A luz ali atrás, por favor. Esse é o filme do Givaldo como criança. Vou te matar! Mãe, meu pai! Tem um pai dizendo que vai me matar! Quem vai matar agora sou eu! Se acalme, Chico. Tá vendo isso aqui, Edivaldo? Isso aqui é cipó de goiabeira. Chega, Chico. Se você não parar com essa maluquice, quem vai lhe matar sou eu. Tá ouvindo? Pronto, Na Chico. chibata, entendeu? Chega, Chico. Acabou, ele já entendeu. Agora vá pro seu quarto e me deixa dormir. Deixa ele aqui mais um pouquinho. Toda noite é isso agora. Chico, tá sentindo cheiro de rosa? Que cheiro de rosa, Ana. Você também tá vendo coisas? Me deixa dormir, vai. Agora é melhor você ir embora. Se minha mãe vir conversando com o índio, vai pensar que é mentira. Ontem eu quase levei uma surra. Divaldo, chame a sua mãe. Que é a senhora? Diga que é Maria Senhorinha. Mãe! Mãe! Que foi, Di? Mãe! Agora eu tô ocupada. É que tem uma senhora aqui lhe chamando. Quem é? Diga que é a mãe dela. Ela diz que é sua mãe. Que maluquice é essa, Di? Não tem ninguém aqui, menino. Tem sim, ela tá aqui, ó. Eu sou Maria Senhorinha, sua avó. E ela diz que é minha avó, Maria Senhorinha. Para de brincadeira, menina bestalhado. Sua avó morreu na hora que eu nasci. Como é que ela pode estar aqui? Mas ela que tá mandando eu falar. É de virgem? Oi, de virgem. Que foi, minha irmã? Que desespero é esse? Divaldo tá aqui dizendo que tá vendo uma senhora que diz que é Maria Senhorinha, nossa mãe. Virgem Maria. Minha Nossa Senhora. Tomaram ver você fazer isso. Di, como ela está vestida? Ela tem uma saia cinza, uma rosa amarrada na cintura, uma blusa branca com babado. E o que mais? Ah, ela também tem um enfeite redondo assim na goela. Ana, quem ele está vendo é a nossa mãe. Ela foi enterrada exatamente assim. Eu mesma vesti. Então, o que nós vimos aqui? Não é? Trouxe um exemplo de Divaldo, que é um exemplo contemporâneo, tão familiar a todos nós, uma pessoa tão querida, não é? Que começou a ver espíritos na tenra idade. Da mesma forma, Chico Xavier, da mesma forma, Ivone do Amaral Pereira. Não é? Então, a gente vai ver, como nós comentamos novamente, vai o comentário de novo, que até os 7 anos a criança está ligada ao mundo espiritual, tanto quanto ao mundo físico, e por isso é na infância que ocorrem os processos de comunicação mais comum. Isso não quer dizer, atenção, vocês estão prestando atenção? Sim. Ok. O fato de as crianças conversarem com espíritos nessa idade não necessariamente significam que elas são médiums. Você fala, nossa, o que você está falando? Porque as crianças estão naturalmente com essa ligação com o mundo espiritual. Não foi isso que essa não é a tese desde o início do nosso encontro? Então, elas não distinguem muitas vezes se estão falando com um espírito ou com uma pessoa encarnada. Você só vai saber se
sensibilidade, se aquela percepção é de fato uma mediunidade significativa ou sensível da criança, só mais tarde. Porque depois dos 7 anos, normalmente essas impressões começam a diminuir. Às vezes demora um pouquinho mais, até os 9, mas normalmente 7, 8 anos as crianças já não se referem a ver espíritos ou as percepções mais variadas. Agora, quando a glândula pineal começa a ser ativada a nível psíquico, em torno dos seus 12, 13 anos, aí vem uma explosão, nós chamamos da eclosão mediúnica, normalmente é extremamente intensa, perturbadora na grande maioria dos casos, desestabilizadora, raríssimas são as crianças que no começo da adolescência têm um despertar para a mediunidade suave, raríssimas. Porque o início da adolescência já é complicado por si próprio, não é? Pela própria identidade emocional, a transformação física, mas no meio de toda essa avalanche, essa eclosão vulcânica de modificações, tem o eclodir da glândula pineal, com as ligações do mundo espiritual, e aí você pode falar the perfect storm. Né? Os 3 furacões num canto só. É o seu filho, as criaturas. Eles se tornam criaturas. Os adolescentes se tornam criaturas. Sobretudo dos 13 aos 15, 16 anos. Depois começam a ficar menos criaturas e mais seres humanos. Brincadeirinha. Muito bem. Quais são os fenômenos mediúnicos mais comuns? Não é? Porque eles estão vendo espíritos, então é um fenômeno mediúnico. A gente só não sabe se aquela mediunidade infantil vai permanecer mais tarde, ok? Mas nesse período é categorizado como mediunidade porque não só eles veem espíritos, como ouvem e às vezes conversam com eles, não é? Então, os fenômenos mais comuns são realmente a audição e a visão. Existem fenômenos mais raros, né, que são fenômenos de efeito físico, normalmente relacionados a coisas bastante assustadoras, a casas consideradas... tem criança aqui, então não gosto de falar o nome, assombradas. Então, tem isso, não é? Mas... normalmente tem uma criança de efeito físico por perto, quando as coisas começam a quebrar, os móveis começam a mexer, não é? Mas é uma mediunidade também mais rara. As interações nesse período infantil normalmente são positivas, não é? A criança se referindo a esse velhinho, esse senhorzinho que aparece para ele, ou para ela, que cumprimenta, não é? É um amiguinho, uma amiguinha. E aí você fala, como é que eu vou saber, não é? Se a criança está vendo um espírito ou está imaginando, se é um amiguinho invisível. No caso de parentes já desencarnados e que aparecem para as crianças, existe uma forma de você comprovar, não é? E às vezes as circunstâncias são fortuitas. Você está lá abrindo um álbum de fotografia ou lá está checando fotografias no seu telefone, aí a criança fala, isso aqui é o vovô. Não é? Aí ele nunca soube que, sobretudo crianças muito pequenas, né? 5, 6, 7 aninhos, como é que vai identificar? Como esse é o vovô, isso aqui é a vovó, isso aqui é a titia, não é? Às vezes você pode reconhecer por expressões que a criança repete que são só daquele parente desencarnado. É uma outra evidência segura de que o seu filho não está imaginando e também não está alucinando. Mas a gente sabe que o amiguinho invisível faz parte, vamos dizer, desse desenvolvimento infantil. A psicologia moderna, moderna, meio pré-histórica, ainda não aceita a questão espiritual. E eles dizem que o amiguinho invisível é uma invenção de suporte emocional.
se a criança se a criança é mais solitária, não tem amiguinhos, né, se relacionar, ou existem problemas muito sérios em casa, os pais vivem brigando, então a criança entra numa crise quase que autista, ela se fecha, inventa um amiguinho, não é? E com ela, aquele amiguinho, aquela amiguinha é o ponto de relacionamento dela. Então tem esse aspecto. Uma outra explicação muito comum da psicologia com relação a criança dizer que viu o vovô, a vovó, a titia, né? É uma forma de ela acomodar-se emocionalmente com a ideia da morte, a ideia da perda. Então, é uma forma de conforto. Então, são explicações plausíveis e que você não tem como não dizer que não são coerentes. No entanto, você não pode descartar, com o conhecimento que nós temos da dimensão espiritual que o Espiritismo vem trazer, que ele também possa, de fato, estar falando com um amiguinho invisível, como a gente viu no filme do Divaldo, né? Aquele índiozinho. O Divaldo brincou com ele por muito tempo, e até que um dia o próprio índiozinho falou para ele: olha, você não vai me ver mais porque eu vou reencarnar. Isso é o Divaldo contando as histórias, né? E mais tarde o Divaldo reconheceu aquela criança com quem ele brincava reencarnada, né? Então tem umas histórias realmente muito interessantes. Então, como é que a gente vai saber se o amiguinho invisível é mediunidade ou é imaginação? Eu pergunto para vocês, faz diferença? Não faz diferença, sabe por quê? Porque depois de 7 anos, esse fenômeno vai desaparecer. Então, o que você deve fazer como pai e como mãe, ou como responsável daquela criança? Tratar aquela situação com naturalidade. Porque se for um amiguinho invisível, realmente produto da imaginação da criança, apesar da psicologia não admitir a existência de espíritos, ela admite essa interação como sendo positiva. Então, é uma fase da criatividade, desse período lúdico que a criança vive e que é uma interação positiva. Então, é uma interação positiva? Check mark. Depois dos 7, 8 anos começa o fenômeno a desaparecer. Se for imaginação, vai se diluindo. Se for um amiguinho invisível mesmo, com o crescimento da criança, aquela percepção do mundo espiritual também vai se diluindo. Então, se a interação normalmente é positiva, que diferença faz? Receba, interaja com seu filhinho, sua filhinha de forma natural. Porque se ela realmente começasse a fazer referências significativas, que você comece a desconfiar de que ela realmente está vendo espíritos, a última coisa que você quer falar é o que a mãe falou: menina bestalhada, para com essas mentiras, invenção, não é? Você não... A última coisa que você deve fazer é chocar a criança, dizendo que ela está mentindo. Porque se ela vir que ela não está sendo acreditada, aí é que ela não vai te contar nada. Aí você perde acesso. Existe o outro aspecto de que, se você começa a colocar medo na criança, ela pode desenvolver um nível de transtorno mental sem possuir a princípio. Começar a colocar medo na criança. Então, trate com naturalidade. Então, normalmente, nos dizem os psiquiatras e psicólogos e espíritos, o problema realmente não está nas crianças, estão nos pais, que têm medo de espírito. Então, se você nota que a mediunidade, que sua criança está vendo espíritos, que tem uma sensibilidade mediúnica, a sua parte é você se informar. Para que você não considere que seu filho está sendo perseguido por diabo, que isso é uma coisa demoníaca, ou que o seu filho está com um transtorno mental, ou que o seu filho está mentindo para você,
ou que está apresentando características já de personalidade comprometida que não fala a verdade. Se fala a verdade, vai ser um ladrão, vai ser isso, vai ser aquilo. Já tem características de um futuro desequilibrado, de um Freeman da vida, escondendo o cripto de todo mundo, não é? Nada disso. Informe-se você sobre a mediunidade, porque às vezes a mediunidade, a criança vem com a mediunidade, com aquela sensibilidade extremada também para despertar os pais. Interessante, né? Os pais que nunca pensaram nas coisas espirituais, que são mais materialistas do que o tijolo da casa. Bom, aqui nos Estados Unidos não vale o tijolo da casa. Enfim, do que o Tesla que eles têm na garagem, certo? Então, como se... Interessante o materialismo, né? Eu fico realmente... É um questionamento que eu tenho. Nada se provou em relação ao materialismo. O materialismo, hoje em dia, no século XXI... Eu falando do século XXIII. No século XXI, é uma religião. E é uma religião cega, tipo religião medieval. Porque você acredita em algo que não está provado. Em absolutamente nada. Nunca ninguém provou que não existe a vida espiritual. Vocês já pensaram nisso? Nunca ninguém provou que o espírito não existe, que a gente não sobrevive ao corpo. Mas o materialista insiste. Aí fala que matéria é matéria. Só como o próprio Einstein, começo do século passado, disse, uma hora vai acabar o materialismo por falta de matéria. E hoje a gente já sabe que 99,9% do átomo que você tem aí na ponta do seu pé é energia. E aí, como é que fica? Aí estão lá rodando os átomos, né, naquele acelerador no meio da Suíça. Aí a partícula faz assim, ó, puff, desaparece. Daqui a pouco, puff, volta. Eles falam assim, a gente não sabe para onde que a partícula está indo. Então a gente já sabe que o que era matéria já foi fragmentado em micropartículas, em nanopartículas. Já não tem mais onde quebrar a partícula e o resto é só energia. Enfim, questionamentos à parte. Ai, não sei, eu fico divagando de vez em quando. Enfim... Por que será? Então, não recrimine a sua criança, não diga, não diga, você está mentindo, fala a verdade, para com essa palhaçada, sei lá o que se diz para a criança, não sei. Enfim, mas também não incentive. Incentive. Porque, de que forma que você pode incentivar? Me dá aí uma ideia. De que forma que você pode incentivar essa história da mediunidade, ela falar com espíritos? Começa a perguntar. O que você viu? Como é que é? Que você viu hoje? E a pessoa deu nome. Começa a incentivar, começa a fazer muita pergunta, a criança começa a se sentir especial. Não é? E ela é lúdica. Quando ela estiver lá escondidinha no canto dela, ela vai começar a brincar com coisas que não se brincam. Mediunidade não é brinquedo. E você precisa mostrar esse outro lado. Mas eu estou vendo o espírito. Se o espírito for bonzinho, que bom, um amigo espiritual que veio nos visitar. Eu estou vendo o vovô de novo, mãe. Que bom, ele veio nos visitar. Começa a tratar naturalmente. Eu estou vendo um espírito horrível, assim, assado. Você já fica arrepiado, com medo. O pai e a mãe. Não é? O que você faz? É um amiguinho, é um amigo ainda que não compreende direito as coisas. Vamos orar por ele. Já está encaminhando naturalmente. Vamos orar por ele, vamos aí encaminhar, né, nos nossos bons pensamentos. Então, você tratou? Se você fala, nossa, aonde que você viu? Qual é? Tinha garra ou não tinha? Como é que é? Você começa a incentivar de forma negativa, você começa a colocar medo na criança. Então, e as crianças começam a ter medo de entrar num determinado cômodo da casa? Eu estou vendo espírito, eu estou vendo não sei quem, não estou vendo não sei o quê, não é? O que você faz? Então, vamos lá, você está vendo? Então, vamos lá, vamos orar por esse coração que ainda não compreende as coisas boas. E vamos pedir para os nossos protetores para encaminhar esse espírito para a luz, não é?
Então vamos mentalizar aqui Jesus entrando no nosso lar, na luz entrando na nossa casa, as boas energias. É assim que você encaminha e trata a mediunidade com naturalidade. Porque você não quer as crianças brincando no segredo com as coisas espirituais. Porque aí sim elas podem se tornar joguetes de espíritos zombeteiros. E aí começa o processo da influência espiritual negativa. Essa palestra não vai ser possível ser terminada, a gente vai juntar com a mediunidade dos adolescentes e eu vou até onde der que for possível ir. Talvez nós tenhamos de parar no terror noturno, ok? Que é uma explicação muito interessante ligada ao sonambulismo. Mas vocês aguentam um pouquinho mais? Eu ainda tenho tempo. Pergunta para a pessoa, porque, veja, é intenso, não é? Ficar ouvindo. Pergunta para a pessoa ao seu lado, por favor. Só para eu ter certeza que vocês ainda aguentam mais 7 minutos. 7 minutinhos. Pode ser? Porque não é fácil ficar ouvindo 1 hora de palestra, né? Então, eu tento fazer a experiência interessante, mas é muita informação. É só eu falando. Aliás, talvez seja bom a gente parar aqui. Vocês querem fazer pergunta? Yes. Você falou uma coisa interessante sobre a formação espiritual pelos 7 anos. A neurobiologia diz que o cérebro humano ele se desenvolve até os 7 anos. A consciência de que o seu corpo físico existe para o cérebro acontece até os 7 anos. O cérebro reconhece a sua própria existência até os 7 anos. Então, biologicamente, todas as conexões nervosas, você saber movimentar o seu corpo, você saber onde está o seu pé, saber onde está a sua orelha, é formada até os 7 anos. Por isso que é tão importante um pai que dá carinho, que toca, que faz cosquinhas, porque toda a estrutura de contatos elétricos do seu corpo estão sendo formados até os 7 anos. Se uma criança recebe esse acalento, essa ternura dos pais, ela se forma respeitando a própria existência. Então ela tende a ser uma pessoa menos promíscua, menos preocupada com as coisas do mundo e mais preocupada com ela mesma. E quando ela não recebe isso durante a infância até os 7 anos, ela tende a não reconhecer o próprio corpo. E aí ela tem que ser mais irresponsável, comer de maneira mais irresponsável, ser mais promíscua sexualmente, por conta dessa irresponsabilidade com o próprio corpo. Então, e fazendo essa fusão com o espírito, né, que você colocou muito apropriadamente, as duas coisas estão se formando. O reconhecimento da própria existência, as formações neurobiológicas e a integração espiritual, né? E aí o reconhecimento de que esse espírito está nesse corpo. É uma fase muito interessante e muito bonita do jeito que você falou. Então, o meu sonho é de nós termos em nossa casa workshops para os pais. Sabe, encontros, quem sabe, uma vez por mês, onde vocês tenham, não palestras, mas oportunidade de vocês discutirem as situações familiares com seus filhos. Quem sabe a iniciativa venha, apareça. O meu sonho é que ela aconteça na sexta-feira, às 7 horas da noite. Aí vocês vão... tanta gente sozinha nesse mundo. Aí vocês vão comer uma pizza, vão comer um sushi depois... Sabe, se encontra aqui 1 hora, 1 hora e meia, um grupo de pais, não seria tão bom? Eu adoraria de ver isso acontecer. Mas, então, o que você trouxe para a gente foi o aspecto emocional e do amadurecimento emocional, a importância da presença dos pais no amadurecimento fisiológico, biológico e emocional da criança. O que nós estamos trazendo é algo que, na realidade, não é aceito pela família, pela ciência. Não é? É o aspecto espiritual, porque a criança ela é tida como, se você for levar uma criança para o pediatra, ou por um psicólogo, ou um psiquiatra infantil que não tenha conhecimentos espirituais, ou pelo menos aceite a possibilidade dos contatos espirituais, eles vão drogar a criança.
Na hora. Então, já vão taxar a criança disso, aquilo. Porque, veja, quando a criança começa... A gente vai ver isso aqui para frente, ó. Quando a criança começa a falar que viu o espírito, ouve voz, que isso, que aquilo... do que a gente está falando, gente? Isso aí é um transtorno psicótico, um transtorno mental. E, de repente, pode ser até um transtorno esquizofrênico. Muito, muito, muito grave. Apesar da esquizofrenia, com alucinações, ouvindo vozes, mania de perseguição, isso e aquilo, se manifestar do adolescente mais velho para a idade adulta, existem casos, realmente, que você pode ver já se manifestar na tenra idade, vamos dizer assim. Então, nós já comentamos várias coisas aqui com o que fazer quando a criança tem experiências dessa natureza, não assustar a criança, obviamente, com esse monte de pergunta, falar sem alarde, sem incentivar, não é? Aqueles que não têm conhecimento, o Espírito vai dizer que é coisa do diabo. O que você vai fazer? Coitada da criança, nasceu numa família que não tem, e já vai sendo taxada de endiabrada desde com 4 anos de idade, enfim. E também não dizer, se você for espírito, que você tem uma missão, ser privilegiado, tem uma missão grandiosa. Já começa a encher a cabeça de uma criança que não tem nem processo, nem tem forma de processar. Veja, nem 8, nem 80, não é? Então, trate o caso com naturalidade. Agora, a última coisa, se você for espírita, que muita gente faz, a criança manifesta mediunidade na infância, já vai levando para a reunião mediúnica. Essa é a última coisa que você quer fazer. E Allan Kardec comenta sobre isso, especificamente no Livro dos Médiuns, num capítulo que fala mediunidade nas crianças. Dizendo que o corpo da criança não está formado, nem a sua mente tem capacidade de processar as informações e a interação com o mundo espiritual no sentido de levar para uma reunião mediúnica, sobretudo se for de desobsessão. Então, deixa quieto, a mediunidade se manifestou, faz parte do período de integração com o mundo material. E se for mediunidade mesmo, se a criança veio com um chamamento à mediunidade, a mediunidade vai se manifestar mais tarde. E, normalmente, ela eclode no início da adolescência. Portanto, o que você deve fazer? Para que você proteja a sua criança de perturbações espirituais. Perturbações espirituais? Sim. Obsessões? Wow, yes. Porque as crianças também podem sofrer processos de perseguição espiritual. Você fala, nossa, mas cadê o anjo da guarda do meu filho? Você não pode esquecer que o seu filho é um espírito imortal, que já viveu muitas vidas, e que já fez desafetos, e que já cometeu erros, tanto quanto você. Só que muitos desses desafetos não nos perdoaram ainda, nem a eles. Então a criança reencarna num processo difícil e aparece, como a gente viu no filme do Divaldo. Quem era aquele espírito? Começou a aparecer com ele quando ele tinha 8 anos de idade. Ele conta muito nas palestras dele. É o famoso máscara de ferro. É que eles não mostraram aqui, mas o espírito se apresentava com uma máscara de ferro. Ele conseguiu, depois de 40 anos de convivência com esse obsessor, desde a sua segunda infância, não é? Foi quando ele acabou auxiliando um espírito ligado a esse obsessor na mãe, que reencarna em situações dramáticas, e Divaldo Franco acolhe. É nesse momento que o obsessor, que é gente como a gente... Você tem raiva de alguém? Se você disser que não, ou você é espírito elevado, ou você está mentindo, ok? Agora, existem raivas tão grandes, que viram ódio. Agora, imagine se você desencarna, você morre com aquele ódio. Você pensa que porque você está do outro lado que você não vai sentir ódio? Cada um tem uma história para contar, né?
algum familiar com uma história inacreditável. Eu tenho alguns na minha família. De toda forma, o mais importante é você encaminhar a criança para a evangelização infantil, para essa parte da moralidade, não é? E transformar a psicosfera do seu lar com o evangelho no lar. Não existe melhor forma de você ingerir. A gente não faz faxina em casa? Bom, a gente mora aqui nos Estados Unidos, não é toda semana, mas você lembra que pelo menos o banheiro você limpa toda semana. Imagino eu, não é? Então, por favor, tem de limpar a casa espiritualmente. A gente chega estressado em casa. Às vezes chega com 10 espíritos atrás, os espíritos que gostam da casa ficam lá dentro, não é? Tem alma dentro da casa, e às vezes é uma alma vagando. Você com a cabeça na lua, não vou dizer em outras coisas, traz essas entidades para dentro de casa com um monte de criança em casa, ou com uma criança em casa, ou com você em casa. Essas são suas companhias espirituais. Sua casa não tem proteção nenhuma, é a mesma coisa, uma casa sem evangelho no lar. É a mesma coisa de dormir com a porta e a janela escancarada. É exatamente, não tem outra comparação. Entra quem quer. Os espíritos estão andando na rua, aí vem aquela... deixa eu ver o que tem aqui. A gente está cansado de ouvir citações nessa natureza. Infelizmente, são 8h30. Mas esse assunto vai continuar de uma forma ainda mais interessante, porque da próxima vez que nós nos encontrarmos, nós vamos falar dos processos obsessivos da infância, como proteger as crianças, e vamos falar ainda de uma etapa ainda mais dramática de perturbações e obsessões espirituais, que é a época da adolescência. Então, nós vamos falar das experiências espirituais, as interações já não positivas, nós vimos as positivas, não é? E como lidar com elas. Então, nós vamos falar das interações negativas, de casos dramáticos, a explicação do terror noturno segundo o Espiritismo. Tem muitas explicações, o problema do terror noturno é complexo, ok? Mas tem uma explicação impressionante em que você pode auxiliar. E não necessariamente dopar seu filho com um monte de remédio, ok? Então, existe todo um processo e a gente se encontra da próxima vez. Espero que isso tenha atiçado não a imaginação, para vocês não são mais crianças, mas o interesse de vocês para o nosso próximo encontro.